18 meses, o Estado de Minas Gerais, através do Executivo, negociou os termos de reparação com a presença do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e também o acompanhamento da AGU e da Defensoria Pública da União, perante a Vale e com o acompanhamento nos últimos 4 meses do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Os senhores sabem, em fevereiro, nós acabamos assinando o termo de reparação de mais de 37 bilhões de reais, o maior acordo já realizado judicialmente na história do país. E naquele momento, naquela oportunidade, concordamos nós todos que seria importante a participação da Assembleia em diversos pontos do acordo. Por exemplo, cabe à Assembleia a realização das audiências públicas e a problematização da aplicação dos recursos destinados aos atingidos. Por exemplo, também cabe à Assembleia a discussão sobre instrumentos que possam ser utilizados na aplicação dos recursos dos municípios da bacia. E, obviamente, cabe à Assembleia a votação dos projetos de lei orçamentária que se vinculam à execução da parte do acordo que compete ao Executivo. Os 11 bilhões e meio de reais que se encontram inseridos no escopo do projeto de lei de suplementação orçamentária que está hoje em tramitação da Assembleia. Esse projeto foi enviado no mês de março, portanto, há 120 dias atrás. E ele basicamente trata da presença de um volume adicional de recursos no orçamento e do nosso pedido para que esse recurso adicional possa ser utilizado dentro dos estritos termos previstos no acordo judicial homologado. E, da nossa parte, houve concordância com a destinação de 1 bilhão e meio de reais aos municípios de Minas Gerais, 853 municípios, usando critérios de proporcionalidade na divisão desse recurso entre estes municípios. Lembrando que isso não afetaria de nenhuma forma a priorização dos municípios da região atingida, que tem projetos específicos destinados àquela região. Para isso, obviamente, o volume de recursos dedicados a obras e iniciativas do Estado seria diminuído, e esse 1 bilhão e meio sairia desse total de 11,7 bilhões que estão lá para a votação da suplementação orçamentária. Nós fomos surpreendidos na sexta-feira passada, da outra semana, com a informação de que esse processo não teria seguimento naquele mesmo dia na Comissão de Fiscalização, Orçamento e Finanças. Houve o adiamento do prazo para a oferta de emendas para o domingo, os senhores vão se recordar. Depois, segunda-feira, foi retomada a reunião daquela comissão, quando finalmente a reunião foi encerrada com retirada do PL de pauta, sob o argumento de que não era possível naquele momento ainda a apresentação do relatório para votação. Da nossa parte, e a secretária Luísa vai detalhar os aspectos técnicos, mas da nossa parte é importante fixar 3 conceitos. Primeiro, nós enviamos há mais de 4 meses atrás o projeto de lei de suplementação orçamentária nos estritos termos do acordo judicial celebrado perante o Tribunal de Justiça e com a participação do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público Federal. Não há qualquer acréscimo da parte do Executivo a ser feito àquele projeto. Segundo ponto, estamos plenamente de acordo, concordes, com a destinação de 1,5 bilhão de reais aos 853 municípios do Estado, com divisão de valores entre eles de forma proporcional. Terceiro, não podemos e não iremos apresentar pedido por parte do Executivo de alteração do texto que possa colocar em risco a legalidade ou o conteúdo estrito do termo de reparação assinado judicialmente por um motivo simples. O acordo não pertence ao Executivo. O acordo foi celebrado pelo Executivo, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal perante o Tribunal de Justiça e com a aquiescência da Vale. Há, para alteração desse texto, a necessidade de reabertura desse processo e isso não faz parte dos planos do Executivo Estadual, que passou 18 meses na mesa de diálogo para chegar ao acordo que nós temos hoje. Então, acho que com esses 3 pontos a gente tem uma clareza melhor
do momento em que nós nos encontramos agora com esse processo em tramitação perante a Assembleia,